Boa noite, meus irmãos. Que a graça, a paz, a bondade de Jesus Cristo continue com todos nós, hoje e sempre. Quando o pastor Cláudio nos convidou, fiquei um pouco preocupado. Eu sou pastor auxiliar, então pedi permissão para o pastor Anísio, ele me autorizou. Só que eu tenho que retornar amanhã às 8h40 para estar lá amanhã à noite, que é culto de Santa Ceia. Ele pediu que eu estivesse junto. E no início dessa semana, a gripe, ela veio até mim. Eu não fui procurar, garanto. E a voz estava bem ruim, mas acho que dá para me entender. Está me entendendo aí no fundo? Amém. Glória a Deus. Da última vez que eu estive aqui, eu falei sobre o poder de Deus em restaurar uma vida. Falei sobre o chamado de Pedro depois que ele havia negado Jesus Cristo. Lembram? Amém? Isso, espero em Deus que tenha marcado a tua vida, de que o Senhor Jesus Cristo, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, e de que o Senhor Jesus cumpre todas as suas promessas, sem exceção. Algumas já cumpriu, outras está cumprindo, e outras ainda haverá de cumprir, de modo que nós temos total segurança em tudo que Ele diz. E para ser mais abrangente, nós temos plena convicção de que a Bíblia Sagrada é a palavra do Deus vivo. Amém. Ainda que algumas pessoas nos dias de hoje questionem que esse livro não é a palavra de Deus, para essas pessoas o prejuízo é delas, porque este livro tem transformado a vida de milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo. Porque este livro não é somente um livro humano. Foi escrito por homens? Sim, homens movidos pelo Espírito Santo, iluminados pelo Espírito Santo, de tal modo que podemos falar que ela é a palavra de Deus, sim, que ela é a palavra de Jesus, sim, mas que também ela é a palavra do Espírito Santo. Então, quando o nosso irmão, o pastor Cláudio, nos convidou e disse que estaria tratando a respeito, do Espírito Santo, eu falei, que bênção nós termos a graça de Deus de poder compartilhar um pouco daquilo que Deus já nos fez entender. Irmão, fique tranquilo se você tem algumas coisas na Bíblia que você não entende. Eu também tenho bastante coisa que eu não entendo, mas tenho bastante coisa também que Deus já fez eu entender. E acredito que daqui até o seu retorno, se eu estiver vivo, muita coisa ainda tenho para aprender da palavra de Deus. Nós só precisamos de ter a humildade de olhar para as Escrituras, ler as Escrituras e deixar que elas falem conosco, sem ficar torcendo nem para a direita nem para a esquerda, aceitando tal como ela é, palavra viva do Deus vivo. Vamos orar mais uma vez? Curva a sua cabeça. Deus, nós vamos ler as Escrituras, a palavra Tua, e pedimos que o Senhor nos ilumine. Afaste de nossa mente toda distração, tudo que de qualquer modo tente tirar a Tua palavra do nosso coração, e ajuda-nos, Deus, a não somente entender, mas a viver a Tua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo, fala para a Tua igreja e dá graça e misericórdia sobre a minha vida, e usa-me nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a palavra de Deus diz que todo que é nascido do Espírito vive no Espírito. E o Senhor Jesus Cristo, ao conversar com Nicodemos sobre isso, falou: olha, você sabe o vento, você não sabe de onde vem, nem para onde vai, você percebe, mas não tem claro entendimento. Assim é todo que é nascido do Espírito. Quando ele disse isso para Nicodemos, ele estava querendo falar de algo maravilhoso, que o nascer de novo envolve a presença e a obra do Espírito Santo. Eu recordo-me que no início da minha fé,
Eu converti em um local e fiquei nesse local um bom tempo, e eu aprendi vários ensinos, não muito exatos a respeito da pessoa e da obra do Espírito Santo. Se formos colocar num bom português, para que todos entendam, eu estava um pentecostal de mão cheia, vamos falar assim, dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, porque eu não tinha como negar tudo que eu estava vendo. Deus libertando pessoas oprimidas de espírito imundo, de demônios, Deus fazendo milagres e prodígios, e eu ficar indiferente a tudo aquilo. Não era possível. E nós também tínhamos um movimento lá em Chapada dos Guimarães, nessa escola evangélica de Buriti, um movimento de oração. A gente se reunia toda tarde, um grupo de 10, 20 irmãos, íamos orar. Passávamos às vezes 1 hora, 2 horas em oração, intercedendo pela conversão de vidas, pela transformação. E isso me levou a experimentar Jesus, a presença real de Jesus, o poder do Espírito Santo na prática. Por outro lado, depois no ano de 95 até 99, eu fui para o seminário, onde era quase proibido falar da obra do Espírito Santo. Não era proibido, mas você tinha que falar exatamente do jeito que eles queriam. E eu cheguei num ponto que eu falei: meu Deus, o que está certo? O que eu vi ou o que estão me ensinando? E Deus sempre nos abençoa através de outras pessoas. E teve um pastor muito abençoado, chamado Rubens Pires do Amaral Osório, reverendo Rubens. Ele era pastor na Igreja Presbiteriana de Carapicuíba, na Congregação Presbiteriana de Carapicuíba, e era pastor naquela época na Igreja Presbiteriana Ebenezer de Osasco. E quando ele me viu naquela confusão, e aí fala, não fala em línguas, batiza ou não batiza no Espírito, ele sentou comigo e me explicou algo maravilhoso, e eu quero compartilhar o que ele explicou para mim. Aquilo me abençoou tanto, que eu aguentei as várias afrontas de irmãos que não acreditavam no poder do Espírito, mas também me mantive fiel às Escrituras, não indo para extremos que são perigosos, chegando a alguns pontos até a negar a fé bíblica. E nesse sentido eu quero colaborar, eu quero passar o que eu aprendi para vocês nessa noite, a respeito do que é o dia de Pentecostes para o cristão. Ou, em outras palavras, o Espírito Santo e a igreja. Nós podemos falar que o dia de Pentecostes é o dia da Igreja Presbiteriana do Brasil? Também. Nós podemos falar que o dia de Pentecostes é o dia da Igreja Presbiteriana Assembleia de Deus? Também. Porque é impossível, queridos, olhar para a Bíblia e achar que alguma igreja subsiste sem o Espírito. Eu vou repetir: não existe igreja de Jesus sem o Espírito de Jesus. Logo, em nenhum lugar da Bíblia o Espírito Santo é privilégio deste ou daquele local, desta ou daquela igreja. E eu lembro que esse reverendo Rubens parou o carro na rua e começou a me ensinar. E eu quero fazer o mesmo com vocês essa noite. Vamos lá para a Bíblia Sagrada? Abra por favor a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Como bem o nosso irmão pastor Cláudio falou, o Senhor Jesus Cristo morreu, ressuscitou, apareceu aos seus discípulos, apareceu aos apóstolos, apareceu a vários seguidores. E um pouco antes dele subir, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, ele deu uma ordem. Diz assim a palavra de Deus, Atos 1,
capítulo 1, versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Se a passagem bíblica parasse aqui, poderia ter várias interpretações, mas a passagem bíblica ela continua e ela diz o seguinte: sereis minhas testemunhas. Ou seja, o Espírito Santo, que procede do Pai e procede do Filho, isso aí nosso pastor Cláudio vai estar explicando quando for falar sobre a Trindade, ele haveria de capacitar a igreja com poder para testemunhar a todos os lugares, começando em Jerusalém. E eu lembro que esse pastor Rubens sentou comigo e falou: Hélio, aqui não se trata de falar em línguas ou não falar em línguas, aqui se trata da promessa de Jesus. Eu falei: promessa de Jesus? Sim, Hélio. O que ele está dizendo aqui no capítulo 1? Vocês vão receber poder, e esse poder vai ter uma finalidade. Não é poder, meus irmãos, para um se envaidecer diante do outro. Por Deus do céu, põe uma coisa na sua cabeça: o Espírito Santo nunca vai encher ninguém, para que ele diga para o seu irmão: eu tenho, você não tem. Isso não é Espírito de Deus, isso é espírito de arrogância, isso é espírito de soberba, é espírito de confusão, mas não é de Deus. Uma vez eu confrontei um irmãozinho que pensava desse modo, ele ficou bravo, eu falei: mas o problema é dele. Isso já está demonstrando inclusive que ele não tem o Espírito Santo, porque se eu falo a palavra ele fica bravo com a palavra, então ele não gosta da palavra do Espírito. E aí eu me questionei: mas de que Espírito ele está falando que está cheio? Porque se tivesse cheio da palavra do Espírito, ele aceitaria a palavra do Espírito, a palavra de Deus, porque ele teimava de que ele era cheio e os outros não eram. Ora, quais são os frutos do Espírito? Amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, benignidade, domínio próprio. Lá não fala arrogância, soberba, provocação. Fique tranquilo, querido. Quem chegar para você falando que está cheio para te afrontar, ele não está cheio, ele pensa que está cheio. E essa provocação não procede de Deus. Deus não vai provocar os outros, Deus vai encher, é sarar, é curar, é transformar. Deus pode levar até uma exortação, mas uma exortação para transformar. Mas vamos para diante. Aí nós vemos em Atos 2 a descida do Espírito Santo. Entre esses dois textos há aproximadamente 10 dias. Jesus subiu aos 40, aos 50, no dia da festa de Pentecostes, ocorreu esse evento maravilhoso. Atos capítulo 2, vamos ler. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito. Guarda isso. Segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que, possuída de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar em sua própria língua. Cada um os ouvia falar
em sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar, presta atenção, em nossas próprias línguas, as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: o que quer dizer isso? Outros, porém, grava isso também, outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós vinde pensando, sendo esta a terceira hora do dia, por volta de 9 da manhã. Mas o que ocorreu é o que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão vossos velhos, e até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, presta atenção, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue por determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o mataste crucificando por mãos iníquas, a qual porém Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele detido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou meu coração e a minha língua exulta. Além disso também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará minha alma na morte, nem permitirá que o seu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer o caminho da vida, e encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A esse Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou isto que vede e ouvis. Porque Davi não subiu ao céu, mas ele declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrada dos teus pés. Esteja absolutamente certo, pois, toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Olha só o efeito que teve. Aconteceu o dia de Pentecostes, veio o poder de Jesus Cristo sobre eles, o Espírito Santo. Foi falado em línguas? Foi. Que línguas? Línguas que eles estavam entendendo. Não eram línguas que eles não entendiam. Mas uma coisa esse texto ressalta: o poder que veio em Jerusalém fez com que Cristo fosse proclamado. As pessoas que estavam ali tiveram que ouvir claramente na sua língua
porque alguns não entenderiam o grego ou o hebraico, ouviram claramente de que Jesus é o Salvador do mundo. Alguns zombaram? Sim, alguns zombaram. Mas ali foi proclamado Jesus, o Salvador. Percebam que esse poder do Espírito não foi para a vanglória dos apóstolos. Reparou aí? Pedro não falou: olha, nós temos, vocês não têm. Não. Pedro começou a proclamar a palavra de Deus e a falar com autoridade a palavra de Deus. Olha só o que aconteceu no 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quando o Senhor nosso Deus chamar. Que maravilha! Pedro está falando: olha, a promessa é para esses e para aqueles e para quantos Deus chamar, e chegou até nós. Porque, meu irmão, é impossível você ser um crente no Senhor Jesus Cristo e não ter o Espírito Santo. Porque se você crê no Senhor Jesus Cristo, você crê porque aconteceu uma obra revelatória, maravilhosa no teu coração. Aconteceu na tua vida um chamado bendito e um chamado irresistível. Percebam isso? Está claro isso? Vamos para diante aqui. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Percebam que o poder que foi derramado lá em Jerusalém trouxe conversão, vida, arrependimento, transformação. Mas pastor, aqui começou em Jerusalém, vai para Atos 10. Poderíamos falar de Atos 10 como sendo Judeia. Atos 10, a partir do versículo 44. Na casa morava em Cesareia um centurião chamado Cornélio. Diz a palavra que ele era um homem piedoso e temente a Deus. Diz lá, capítulo 10, a partir do versículo 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão viram que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois ouviram falar em línguas, engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar água para que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Receberam assim como nós, ou seja, nós recebemos, eles também receberam. Nós achávamos que era só para os judeus, e Deus está falando: não, essa palavra é também para os gentios. Eles também vão receber desse poder que está sobre vocês. Não é exclusivo de vocês. Começou em Jerusalém e agora chegou na Judeia, mais especificamente aqui na Cesareia. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Nós vemos agora esse poder de Deus que começou em Jerusalém, chegando à Judeia. Vamos para Atos 19. Atos capítulo 19. Diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 1:
Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, foste batizado? Responderam: no batismo de João. O batismo de João era um anúncio de que o Messias viria, mas não de que o Messias já tinha vindo. E aqui Paulo falou: peraí, então eles precisam entender que essa esperança que eles têm de que vem o Messias já aconteceu, porque Jesus é o Cristo, o Salvador. E Paulo explicou para eles, olha o restante. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes as mãos, impondo Paulo as mãos sobre eles, o Espírito Santo, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Nós vemos agora a palavra de Deus, o poder do Espírito chegando em Éfeso, chegando numa região distante, ali na região de Corinto. Ou seja, a palavra de Deus indo adiante. Irmãos, quando o reverendo Rubens começou a ler isso, eu falei: é verdade, o Espírito Santo em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Porque na minha cabeça eu achava que eu tinha que falar em línguas para estar cheio do Espírito, assim como muitos pensam, da mesma modo. E aquele dia o reverendo Rubens me iluminou pela graça de Deus, com a palavra de Deus, e eu pude entender que esse revestimento do Santo Espírito não é sobre indivíduos, é sobre a igreja de Jesus, que é para que ninguém se envaideça, para que ninguém se glorie, para que não haja arrogância, mas para que haja unidade, para que haja trabalho, para que haja testemunho. E isso foi tão gostoso de aprender, mas tão gostoso que impactou minha vida. E aí eu virei para o pastor Rubens e falei: pastor, e os dons? Fala: filho, os dons são dons do Espírito, mas é do Espírito, não é do homem, é do Espírito. E é do Espírito para glorificar o Pai. E aí ele continuou me explicando, falando que os dons estão lá, estão na Bíblia. Segundo a nossa igreja, a Igreja Cristiana do Brasil, tem uma carta pastoral que ela publicou no ano de 96 e foi aprovada pelo Supremo Concílio em 98, chamado Espírito Santo Hoje, Dom de Línguas e Profecias. Ele explica com detalhe tudo isso. Nós aceitamos os dons? Sim, aceitamos. Nós só não aceitamos os dons no sentido de arrogância e sem serviço, porque todo que tem dom do Espírito tem para a unidade do corpo. É esse o contexto que Paulo fala. Um é dedo, o outro é mão, mas tudo tem que glorificar o cabeça, que é Cristo. E aí eu comecei a juntar, falei: mas como que faz sentido? O Espírito Santo vindo sobre a igreja, capacitando a igreja, para que a igreja tenha poder para testemunhar. Se alegre, querido, porque essa igreja é tão poderosa que chegou até você. Não entendi. Chegou até você? O Espírito Santo iluminou a tua vida. Mas pastor, eu posso ter mais de Deus? Claro que pode, a Bíblia fala isso. Eu vou chegar lá, calma. Eu não estou falando de que não podemos buscar o Espírito Santo, mas estou querendo dizer que o batismo com o Espírito Santo é o batismo da igreja, porque a igreja que está prevalecendo já 2000 anos depois de Jesus, anunciando nos lugares mais difíceis. O quanto é bom aprender isso. Aquilo me trouxe um alívio, me trouxe uma paz. E o que é melhor?
Em 94 eu tinha tido uma experiência com Deus profunda, sozinho, no campo missionário, orando. E Deus me fez vir a mim algumas coisas que eu falei, não entendo, não quero. E tocou-me do meu lado assim, eu falei, não. Eu abri o olho rápido, na igreja rural, sozinho, orando, numa igrejinha pequena de tábua. E eu falei, se é o Senhor, toca de novo. Tocou. E ali eu passei horas em oração com o nosso Deus. Mas aquela experiência eu nunca tinha entendido. Porque para mim, aquela experiência, tudo que eu tinha aprendido não se enquadrava. Até que agora, em 2009, Deus me deu um entendimento. Falei, meu Deus, tanto tempo depois, eu entendi que Deus estava me capacitando para aguentar aquela circunstância no campo missionário muito difícil. Por isso, irmãos, nós não negamos a experiência com Deus. Nós simplesmente submetemos a experiência com Deus à Bíblia. E toda experiência com Deus, que é de Deus, vai glorificar Deus. Vai glorificar Deus. O Espírito Santo não vem sobre você para fazer de você uma pessoa vaidosa, uma pessoa soberba, uma pessoa arrogante, uma pessoa que fica provocando os outros. Não. O Espírito Santo vem para te dar poder para testemunhar, para abrir a boca e proclamar que há esperança e há salvação em Jesus Cristo, de que os homens se arrependam e se acheguem a Deus. Aleluia! O quanto é bom entender isso. Pois bem, o que queremos falar nessa noite? Pastor, você não falou tudo? Não, tem mais um pouquinho ainda. Fica tranquilo. Eu sou pentecostal? Em um sentido, sim. Porque eu acredito que o dia de Pentecostes é da minha igreja também. Também. Eu sou pentecostal? Em um sentido, não. Eu não acredito que para você ter o poder de Pentecostes você tem que falar em línguas. Mas eu acredito que esse poder de Pentecostes está sobre mim para eu testemunhar de Deus. Amém. Seja em línguas, seja de outro modo. Principalmente anunciando o desígnio de Deus. Foi o que aconteceu. Você reparou? Jerusalém, falaram de Jesus. Judéia, falaram de Jesus. Samaria, falaram de Jesus. Corinto, falaram de Jesus. Você não vê nenhuma dessas passagens falando do vizinho, falando do amigo, revelando coisa absurda. Não, você vê revelação de Jesus. E isso é maravilhoso. Eu acredito, irmão, que Deus pode sim usar alguém para falar o teu coração, mas nunca vai falar contra a palavra de Jesus. Nunca, nunca, nunca. Se por acaso alguém chegar para você trazendo qualquer tipo de revelação que não seja coerente com a palavra, diz Paulo, seja anátema, seja amaldiçoado, porque está querendo pregar confusão e rebeldia. Porque quem é cheio de Jesus glorifica Jesus. Vamos para diante. Jesus derramou do Espírito Santo sobre a sua igreja, trazendo essa missão bendita e maravilhosa para que ela testemunhasse. O Espírito Santo é a igreja. O Espírito Santo está na igreja, e através da igreja ele está rompendo barreiras. Essa semana passada nós tivemos um missionário na nossa igreja falando sobre o testemunho de Jesus Cristo em povos onde é proibido falar de Jesus. Qual de vocês aí arriscaria toda a sua família ser morta só para falar de Jesus? Você entrar no lugar como um trabalhador normal para testemunhar de Jesus ali, e se alguém souber que você está falando de Jesus, você pode ser morto. Me diz se um homem, uma mulher dessa não está cheio do Espírito. Alguém me prove de que eles não estão cheios do Espírito. Espírito de poder para ter coragem de testemunhar aonde é proibido. Testemunhando com a vida, às vezes por 1 ano, 2 anos, até poder falar do Senhor Jesus Cristo. Eu fiquei encantado com aquilo, falei, meu Deus, como o Senhor está fazendo essa obra?
Porque você lembra o que Pedro disse? Porque para vós outros é a palavra, e para quantos Deus chamar. Todos nós que somos chamados por Deus, somos capacitados pelo Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz assim, de que ouvimos o Evangelho da salvação e fomos selados com o Espírito Santo da promessa, Efésios 1:13. De que tal modo que o Espírito Santo está em nós. Mas aí vem uma grande questão, eu acho que devemos nos deter um pouquinho mais nela. Pastor, eu não sinto e eu não vivo isso. E eu te digo, não é culpa do Espírito. Ele não é culpado da tua frieza. O apóstolo Paulo diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Há uma ordem, meu irmão, para mim e para você, de que se queremos esse poder, devemos buscar esse poder. Devemos buscar ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo, mas cheios de tal maneira de que, ao olhar para nós, eles vejam o caráter e a vida de Jesus. Aonde nós passarmos, nós devemos deixar o aroma suave de um cristão que vive a plenitude do Espírito e transmite a graça e a misericórdia até no meio do vale árido. Ele vai fazer do que ali? Um manancial. Esse poder, ou esse encher do Espírito, a nossa igreja ordena que se busque, porque a palavra ordena que se busque. Pastor, como é que eu busco? Primeiro, santidade. Arrependa-se de pecado, peça perdão e fala: Deus, me ajuda a vencer todo o mal que é em mim. Eu não quero pecado em mim, eu quero a tua glória em mim. Primeiro lugar é isso. Segundo, Deus, eu não quero só viver livre do pecado, eu quero é avançar no reino das trevas e libertar vidas. Eu não fui chamado para ficar parado, eu sou vaso de bênção e não quero ser um vaso que ao final do período Deus vai falar: apartai-vos de mim. Você não me serviu, você serviu a você mesmo. Você estava na igreja, mas estava distante de mim. Quando eu te mandava ir, você não ia. Quando eu te mandava buscar, você não buscava. Todo domingo eu comparecia ao culto, mas todo domingo o coração estava distante. Honra-me com os meus lábios, mas o coração está frio, está distante. Querido, Deus quer mais para a tua vida. Amém. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza porque Ele disse: todo o que busca encontra, todo o que pede recebe. Mas nós precisamos nos desprender, romper as ligaduras da impiedade, despedaçar todo o jugo, tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão com Deus. Irmãos, esse poder do Espírito Santo é poder para a vida, e nós precisamos dele. Eu preciso dele, e você? O Espírito Santo está na igreja. A igreja tem vencido através dos tempos. É Deus revestindo a sua igreja de poder. É Deus usando a sua igreja viva como testemunho vivo. É Deus capacitando a sua igreja a viver a sua vontade. Meus irmãos, Deus disse que não deixaria a gente sozinho. E de que forma que Deus está presente conosco? De que forma que Jesus está presente conosco? É pela obra do Santo Espírito. Ele está presente com você? Sim. Pastor, eu não sinto. É aí que vem uma outra verdade que eu quero te ensinar. Eu também aprendi isso, eu não sabia isso. Nós não vivemos baseado no que sentimos, mas pela fé. Eu creio e acontece. Não é acontece e depois eu creio.
Entendeu isso? Eu creio na palavra e lanço a minha vida em obediência a essa palavra, e tudo que a palavra diz vai se cumprir. Eu custei aprender isso, mas quando eu comecei a andar mais na fé, a minha vida foi muito melhor, e eu descansei mais na graça e na misericórdia, porque se é no Espírito, não é na minha vontade. Se é na força do Espírito, não é na tua força. O que diz Paulo aos Efésios no capítulo 6? Que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra potestades e principados, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ora, o que o apóstolo Paulo estava dizendo ali? Você não luta espiritual com as obras da carne. Você só pode lutar luta espiritual sendo uma mulher, sendo um homem cheio do Espírito. Por que tem muito crente derrotado? Por que tem muito crente fracassado? Porque tenta vencer na sua força, e na sua força você não vai conseguir. Acorda, meu irmão. Deus quer você vitorioso, mas na força que glorifica Ele. Por que a palavra de Deus nos diz: e não apagueis o Espírito? Por que a palavra de Deus nos diz: e não entristeçais o Espírito? Efésios 4:30, 1 Tessalonicenses 5:19. Porque nós, através de nossas atitudes, podemos nos esfriar. Porque nós, através da nossa atitude, podemos, como se fosse, tirar o brilho de Cristo em nós. Quando não nos submetemos à palavra e à direção de Deus, e agimos na carne e não no Espírito. Entendeu isso? Está claro para vocês? Esse poder pentecostal não é o poder dessa ou daquela igreja, é o poder da igreja de Jesus. Por isso que eu às vezes não uso nem o termo poder pentecostal, eu uso o termo poder de Deus, ou poder do Espírito Santo. Em nenhum lugar da Bíblia está falando poder pentecostal, está falando poder do Espírito. Sobre qual igreja? Minha, tua, daqueles que são de Jesus. Quando? Todas as épocas. Todas as épocas. Ou você acha que Lutero levantou a bandeira da reforma na carne? Você sabia que no ano de 1557 teve missionários que vieram pregar aqui no Brasil para plantar uma colônia de crentes aqui no Brasil? 1557? Um pouquinho depois da descoberta do Brasil? O que será que levou esses franceses a saírem da França e vir para o Brasil para montar uma colônia de protestantes, de crentes em Jesus aqui, se não o poder do Espírito? E você sabia que a grande maioria deles morreram? Foram mortos por causa da sua fé? Um ou dois, alguns que escaparam, um deles escreveu um livro e deixou registrada essa história. Irmãos, o que seria de nós se não fossem nossos irmãos do passado, que cheios do Espírito romperam as barreiras dos oceanos? Do reverendo Simon, que foi fruto de um avivamento nos Estados Unidos. Eu não sei se você sabe disso, mas o pregador que trouxe o presbiterianismo para o Brasil, o reverendo Ashwell Green Simon, ele passou por um momento de avivamento ao ouvir uma pregação de Charles Hodge nos Estados Unidos, e aquilo impactou a vida dele. E eu entendo que esse homem, cheio do Espírito Santo, veio para o Brasil. Aqui a esposa dele morreu, um pouco depois ele morreu, mas a semente ficou, porque a semente que ele plantou não foi do Simon, foi a palavra de Deus. Aleluia. Por isso tenha certeza que quando você vai na direção do Espírito, no poder do Espírito, você planta uma semente de vida, e essa semente de vida vai cumprir o que lhe apraz, porque Deus falou que a palavra dele não voltaria vazia. E você, cheio do Espírito Santo, você é um instrumento na mão de Deus para mostrar com a vida e com as atitudes e com as palavras de que nosso Jesus vivo, nosso Jesus vive, e Ele traz perdão e vida. Que maravilha! Por fim, irmãos, quando eu entendi isso, minha vida ficou muito melhor. Eu parei com aquela angústia de buscar uma coisa e passei a buscar outra. Falei: Deus, me dá poder no Teu Espírito para
testemunhar. E me dá sabedoria para ter a palavra adequada a cada situação. Me dá ouvidos de pessoa sábia e lábios de instruído. Não me deixa ser como aqueles que não têm entendimento, Deus. Eu quero ser uma bênção para o meu vizinho, para o meu amigo, colega de escola. Você quer ver tua coleguinha salva, abençoada? Pede a Deus sabedoria, fala com ela. Pede para Deus, Deus vai te preparar, Deus vai te capacitar. Esse poder é um poder da igreja de Jesus. E todo aquele que diz que é só da sua igreja, nunca leu a Bíblia. Nunca leu a Bíblia. Ou então é tão ignorante que é capaz de esquecer que houve uma época que não tinha sua igreja. Um exemplo, teve uma época que não tinha igreja presbiteriana. Se o poder era da igreja presbiteriana, então todo mundo foi para o inferno antes da nossa? Isso é no mínimo não conhecer a história, querido. Esse poder é poder de Deus, na igreja de Deus. Começou lá, mas está indo. Eu acredito que muitas igrejas aqui em Camboriú são cheias do Espírito. A nossa também. Eu acredito que o Espírito Santo tem usado muitas igrejas. A nossa também, porque é uma igreja só, várias denominações, mas um só Deus, um só Senhor, um só batismo. E esse batismo é o batismo de poder que você já recebeu para testemunhar. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos estar orando? Meus irmãos, nós gostaríamos de orar por tua vida. Se você entendeu essa palavra, fique em pé também. Vamos ficar todos em pé. Todos. Se essa palavra abençoa a tua vida, toma uma atitude agora de fé. Fala: Deus, assim como o Senhor usou teus filhos no passado para testemunhar, eu também quero ser usado. Eu quero ser uma testemunha viva. Me usa, Deus. Às vezes você tem pouca leitura, tem dificuldade de falar, mas Deus vai te usar. Você é um vaso na mão de Deus. Ele é o oleiro, você é o vaso. Ele usa as pessoas em suas mãos. Peça agora, fala: Deus, me enche do teu Espírito Santo. Eu quero ser um vaso de bênção. Me ajuda, Senhor. Olha, Deus, fale com Deus agora. A gente vai estar orando também. Deus, obrigado por tua palavra que é verdade. Obrigado por tua palavra que nos ilumina. E eu peço, Deus, que a igreja presbiteriana de Camboriú seja uma igreja verdadeiramente cheia do teu Espírito Santo. Que na busca pelo poder do Senhor eles sejam humildes, eles sejam sábios, eles sejam prudentes, eles sejam guiados, eles sejam orientados pelo teu Espírito. Dá para eles palavra de sabedoria, dá para eles palavra de discernimento, Deus, entendimento da situação, do modo, do tempo. E que em nome de Jesus essa igreja seja usada na tua cidade, Pai, para remir vidas, para falar de que a promessa é para quantos Deus chamar. Por isso essa promessa de ter o Espírito Santo não é só para nós, é para aqueles que o Senhor ainda quer trazer, Deus. E o Senhor quer trazer através de nós. Louvado seja o teu nome, bendito seja o Senhor, que usa, Deus, os teus filhos e filhas no poder do Santo Espírito. Ó Deus, reveste de poder e de autoridade e esteja curando e tratando aqueles corações que estão feridos, as pessoas que estão amarguradas, pessoas que estão ressentidas, sejam curadas em nome de Jesus Cristo. E todo ensino contrário à tua palavra seja afastado do coração, que eles saiam daqui cheios de júbilo, sabendo que eles são uma igreja amada de Jesus, que nós somos amados pelo Senhor, que somos revestidos pelo teu poder, e no teu poder nós avançamos sobre as trevas, pois elas não podem prevalecer contra o poder do Santo Espírito. No nome de Jesus repreendemos todo o poder do mal e rogamos que venha sobre o teu povo o revestimento, o poder, a unção do Senhor, capacitando a testemunhar, a falar da tua palavra, a honrar a Jesus Cristo e a vencer todo o mal. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a ti, Senhor.
agradeço e retorno a palavra ao nosso irmão.